Hey people, how you been? Eu sou a teacher Amanda Lima, esse aqui é o canal da Be Fluent Now e a gente está aqui para tornar você bilíngue. Então vamos começar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e comente. E bora aprender inglês de um jeito fácil e definitivo. Shall we get started? Pessoal, a gente vai começar e aqui como que a gente vai fazer o aprendizado do idioma? Primeiro, eu vou ler um diálogo. Esse diálogo vai ser lido 3 vezes. Na primeira vez, vocês não vão ver o diálogo, vão só ver o logo da Be Fluent Now. Depois, a gente vai ver o diálogo e eu vou parando entre as falas para vocês poderem repetir em casa. E na terceira vez, vocês vão ver ele em português. E aí vocês vão poder analisar e comparar com a versão em inglês. Na sequência, a gente vai trabalhar um pouquinho de gramática. E por último, a gente faz um exercício para fixar. Então vamos começar. Let's go! Vocês estão vendo agora o logo da Be Fluent Now. Eu vou iniciar a leitura e o tema é Nightlife, vida noturna. Então vamos lá. I'm almost getting ready. I just need my red high heels. I didn't see it, but I guess it was under your bed. No, I took a look, but the last time I wore them, I put in my trunk. Oh, however they were there, I couldn't find them anymore. I'll let it go. On the other hand, I can also wear my pointy shoes. The pink one? Sorry, I asked you to lend me last week and I forgot them. That's okay. I'm gonna find something good. And what about the bar? I think we should go to a karaoke or a rock bar. I thought we could dance, so I chose a nightclub downtown. Is a new one with that famous DJ? Yeah, he's going to perform there tonight. It's electronic music. Right. As I don't like electronics so much, we can go to an after party though. Okay, maybe a country at the party. I know of some. Do you know, I have worn black leather today. I prefer something rocker. Then, I find it's better to pick out some sneakers. Agora, vocês estão vendo o diálogo em inglês e aí eu vou fazer a leitura pausando entre as falas para vocês poderem ler em casa também. Vamos lá, vamos começar. I'm almost getting ready. I just need my red high heels. I didn't see it, but I guess it was under your bed. No, I took a look, but the last time I wore them, I put in my trunk. Oh, however they were there, I couldn't find them anymore. I'll let it go. On the other hand, I can also wear my pointy shoes. The pink one? Sorry, I asked you to lend me last week and I forgot them. That's okay, I'm gonna find something good. And what about the bar? I think we should go to a karaoke or a rock bar. I thought we could dance, so I chose a nightclub downtown. Is a new one with the famous DJ? Yeah, he's going to perform there tonight. It's electronic music. Right. As I don't like electronics so much, we can go to an after party though. Okay, maybe a country at the party. I know of some. Do you know, I have worn black leather today. I prefer something rocker.
Then I find it better to pick out some sneakers. Muito bem, pessoal. Agora vocês vão ver em português e eu vou fazer mais uma leitura. Vamos lá. I'm almost getting ready. I just need my red high heels. I didn't see it, but I guess it was under your bed. No, I took a look, but the last time I wore them, I put in my trunk. Oh, however they were there, I couldn't find them anymore. I'll let it go. On the other hand, I can also wear my pointed toe shoes. The pink one? Sorry, I asked you to lend me last week and I forgot them. That's okay. I'm gonna find something good. And what about the bar? I think we should go to a karaoke or rock bar. I thought we could dance, so I chose a nightclub downtown. Is a new one? With the famous DJ? Yeah, he's gonna perform there tonight. It's electronic music. Right. As I don't like electronics so much, we can go to an after party though. Okay, maybe a country after party. I know of some. Do you know, I have worn black leather today. I prefer something rocker. Then I find it's better to pick out some sneakers. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver um pouquinho de gramática. Verb to be in the past. Verbo ser e estar no passado. As formas do verbo to be no passado são was e were. Na afirmativa e na negativa, wasn't e weren't. Aqui, o que a gente tem? Exemplos para vocês poderem ter uma noção de como que a gente vai usar. Então, olha só. Afirmativa. I was at work when you called me. Eu estava no trabalho quando você me ligou. Em português, eu estou usando o pronome oculto. Por isso que eu estou usando assim. Estava no trabalho quando me ligou. Mas a gente sabe que é eu estava no trabalho quando você me ligou. Mas em inglês a gente tem que usar os pronomes, tá? Não pode fazer igual no português. No caso, was é a forma do passado do verb to be que a gente vai usar para I, he, she, it. Ou seja, pessoas singulares. Então significa era e estava. Então a gente vai usar para eu, ele e ela e o pronome neutro, que é o it. Na negativa, a gente vai usar o wasn't. Tá? Então seria I wasn't at work when you called me, que é a junção de was com not. Também pode falar I was not, não tem problema. Mas aqui a gente pode também abreviar. In the negative, vamos ver o exemplo aqui. Então, you weren't packing to travel. You weren't packing to travel. Você não estava fazendo as malas para viajar. Packing seria você empacotar. Eles usam esse verbo para se referir a fazer as malas também. Então, you weren't packing to travel. Você não estava fazendo as malas para viajar. A forma afirmativa do weren't é were. Então, se fosse você estava, seria you were packing to travel. Lembrando que weren't é a abreviação de were com not. Mesma coisa que aconteceu com was not, acontece com were, fica were not. Lembrando também, gente, que o were é usado com you, we e they, que é você ou vocês, o you, we, que somos nós, e they, eles ou elas. Então, as pessoas plurais. Lembrando que a única exceção é you, que pode ser singular e plural. Pode ser você ou vocês. Positive question, pergunta afirmativa. Was she in the United States? Então, ela estava nos Estados Unidos? Aqui, gente, é só inverter, tá? Tanto was como o were. Então, se fosse you were, a gente trocaria de lugar. Ficaria were you? Então, were you in the United States? Então, você estava nos Estados Unidos? Mas a gente está falando was she. Então, a gente vai inverter o verbo e a pessoa. Tá? O verbo fica na frente e a pessoa vem logo na sequência. And in the negative question, o que a gente vai fazer na pergunta negativa? Inverter também, só que a gente já inverte a negativa toda junta. Então, ao invés de eu falar were they
e vir com uma negativa depois, que não tá certo, o que eu faço? Eu trago logo weren't. Então fica weren't they. Ou se fosse was, wasn't she. Tá? Então a gente já traz weren't ou wasn't para frente da pergunta e aí a gente permanece com a estrutura. Então, weren't they waiting for anyone? Então eles não estavam esperando por ninguém. Weren't they waiting for anyone? Se fosse was, wasn't she ou wasn't he ou wasn't I waiting for anyone? Tá? Então a gente precisa combinar a forma correta, se é was ou se é were, ainda que na negativa. Wasn't e weren't, respeitando as pessoas corretas aí. Verb to be in the past is used with was and were to express status and facts. Então, o verbo to be no passado é usado com was e were para expressar status e fatos. Agora, vamos fazer o exercício para fixar de vez. Let's go! Answer the questions below. Responda as questões abaixo. Primeira pergunta é: Were you at work on Monday? Were you at work on Monday? Você estava no trabalho na segunda-feira? When we started our class, were you ready to study? When we started our class, were you ready to study? Então, quando nós começamos nossa aula, você estava pronto ou pronta para estudar? Where were your coworkers, colleagues on Sunday? Where were your coworkers, colleagues on Sunday? Então, onde estavam os seus colegas de trabalho ou seus colegas no domingo? Aqui você pode escolher se você quer falar coworkers ou colleagues. What were your demands for your last B-Day? What were your demands for your last B-Day? Quais eram ou quais foram as suas demandas no seu último aniversário? Ou seja, quais foram as suas tarefas? O que você tinha para fazer? Was your teacher engaged in your learning process? Was your teacher engaged in your learning process? Então, a sua professora ou o seu professor estava engajado no seu processo de aprendizado? What did you eat for lunch? Was it good? What did you eat for lunch? Was it good? Então, o que você comeu no almoço? Tava bom? Were your clothes washed by yourself? Were your clothes washed by yourself? Então, as suas roupas foram lavadas por você mesma ou você mesmo? What was the best day of the week when you were a kid? What was the best day of the week when you were a kid? Qual era o melhor dia da semana quando você era criança? Agora parem um pouquinho o vídeo, façam o exercício à parte e aí a gente depois vai falar um pouquinho de opções de resposta. Agora vamos ver algumas opções, pessoal? Bora lá! Were you at work on Monday? Então, você estava no trabalho na segunda? Yes, I was at work on Monday. Eu estava no trabalho na segunda. A negativa, no, I wasn't at work on Monday. De repente, a pessoa não estava. Tem uma outra opção também, né? I don't work. Então, eu não trabalho. De repente, a pessoa nem trabalha. Então, ela pode responder I wasn't at work on Monday because I don't work. Então, eu não estava no trabalho na segunda porque eu não trabalho. When we started our class, were you ready to study? Então, quando nós começamos nossa aula, você estava pronto ou pronta para estudar? Yes, I surely was ready. Então, eu coloquei assim, sim, eu certamente estava pronta. Tá? Vocês podem colocar, yes, I was. Yes, I was ready to study when we started our class. Outra opção, no, I wasn't ready.
tá? Então, a gente pode aí variar, afirmativa, negativa, né? A gente pode colocar outras opções. Where were your coworkers, colleagues on Sunday? Então, onde é que estavam os seus colegas de trabalho ou seus colegas no domingo? Probably they were at home. Então, aqui eu não tenho certeza, aí eu coloquei provavelmente eles estavam em casa. Probably they were at home. What were your demands for your last birthday? Então, quais foram as suas tarefas, né, as suas demandas no seu último aniversário? I was setting all things for the party. Então, I was setting all things for the party. Então, eu estava decidindo, organizando, estava deixando tudo certo para a festa, tá? Então, o verbo to set tem muito a ver com isso, com organizar. Então, eu estava organizando todas as coisas para a festa. Was your teacher engaged in your learning process? Was your teacher engaged in your learning process? Então, a sua professora ou seu professor estava engajado no seu processo de aprendizado? Yes, she's always engaged. Então, aqui, ó, eu trouxe para o presente, né? Sim, ela sempre está engajada. Então, yes, she's always engaged. Eu poderia falar, yes, she was. Então, she was engaged in my learning process. Também tem essa opção. Ou não, né? De repente, no, she wasn't engaged in my learning process. Então, só lembrando, muda para my, tá? Porque a resposta é sua, né? My. What did you eat for lunch? Was it good? Então, ó, what did you eat for lunch? Was it good? O que você comeu no almoço? Tava bom? Então, I ate rice and vegetables. It was great. Então, eu comi arroz e vegetais, legumes, vegetais. Tava ótimo. It was great. Então, estava ótimo. Aí o it tá neutro, né? Estava ótimo. It was good. A próxima. Were your clothes washed by yourself? Então, as suas roupas foram lavadas por você mesma? Yes, I always wash my own clothes. Então, sim, eu sempre lavo minhas próprias roupas. On significa próprias, tá? Então, yes, I always wash my own clothes. Sempre lavo minhas próprias roupas. What was the best day of a week when you were a kid? Então, what was the best day of a week when you were a kid? Então, qual era o melhor dia da semana quando você era criança? Friday was and is the best. Então, Friday was and is the best. A sexta-feira era e é o melhor dia, tá? Então, aqui, gente, eu não precisei repetir Friday was and Friday is, tá? Porque a gente tá falando do mesmo assunto. Então, eu consigo colocar os dois verbos assim na sequência. Friday was and is. Então, era e é, ou seja, continua sendo. Muito bom, pessoal. Então, espero que eu tenha ajudado com o verb to be in the past. Qualquer dúvida, deixem comentários aqui para mim, deixem perguntas. Me sigam também no Instagram, @befluentnow. Vamos interagir e vamos aprender juntos, tá bom? Então, that's all for today. Thank you for coming and see you next class. Bye!